Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, sexta-feira depois das cinzas, e na qual nós lemos então o Evangelista São Mateus, no capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos encontramos na primeira sexta-feira, após a quarta-feira de cinzas, e mais uma vez o Evangelho vem nos recordar sobre a prática do jejum, hoje exemplificada pela pergunta dos discípulos de João: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? A resposta de Jesus é bastante clara. Enquanto o noivo se faz presente, não é possível realizar a penitência. Mas chegará o momento em que o noivo será tirado, e então neste momento jejuarão. É claro, este momento é chegado, o noivo não está mais conosco, e é por isso que ao longo de todo o tempo quaresmal, como sinal da nossa penitência e por memória da paixão e morte do Senhor, nós somos convidados ao longo de todo este tempo quaresmal a praticar o jejum. O jejum praticado, como dizia, como penitência e também como memória da paixão e morte do Senhor. Assim é para nós bastante válida a orientação que dá Jesus dizendo: olha, chegará o momento, no entanto, em que eles jejuarão. E todos nós, enquanto comunidade cristã, somos, portanto, convidados nesse período a praticarmos, junto com a oração, junto com a caridade, a prática também do jejum. É claro que recordo que o jejum ele tem esse caráter penitencial, esse caráter de memória da entrega de Cristo por nós através da sua paixão e morte, mas também tem esse caráter caritativo. Não podemos nunca separar o jejum da caridade, porque aquilo que nós economizamos, aquilo que nós não gastamos pela prática do jejum, deveria ser usado não para engordar a nossa carteira e muito menos para engordar a conta do banco, mas sim para a caridade. Deveria ser destinado para a caridade, para ajudar e auxiliar os nossos irmãos e irmãs que mais necessitam. Por isso, além desse caráter penitencial, o jejum teria para nós também, principalmente nesse tempo de Quaresma, mas ao longo de todas as sextas-feiras, esse caráter caritativo. Assim, mais uma vez, através do Evangelho e através do preceito da Igreja, nós somos exortados à prática do jejum, neste sentido que nós falávamos da penitência e da memória da paixão e morte do Senhor, mas também com a caridade. O jejum deve nos levar à caridade, porque, como repetíamos na quarta-feira, o jejum que não leva à caridade é dieta, não é jejum. Para ele ser verdadeiramente válido, precisa levar-nos de qualquer modo para a caridade. Assim, hoje, nós somos convidados a refletir que estamos nesses dias em que o noivo nos foi tirado, e por isso somos convidados a fazer o jejum, a penitência, essa memória de Cristo que padece a morte por nós, mas também somos convidados, pelo nosso jejum, a viver a caridade e cumprirmos desse modo, portanto, o mandamento da Igreja. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.